A Câmara aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo a executar, dentro do orçamento da União, todas as emendas parlamentares individuais até o limite de 1% da receita corrente líquida do ano anterior. Atualmente, a liberação das emendas é feita gradualmente pelo Poder Executivo, que tem a prerrogativa de contingenciar aquelas que considerar necessário. A PEC do orçamento impositivo, pelo menos no que diz respeito às emendas individuais, seria um passo para aumentar a independência do parlamento. Para conversar sobre esse assunto, está aqui no estúdio e participa desta edição do Palavra Aberta o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, a PEC do orçamento impositivo torna o Orçamento Geral da União realmente impositivo? Não. Por isso que eu prefiro chamá-la de PEC das emendas orçamentárias individuais de execução obrigatória. É disso que se trata. E, de fato, é um passo para autonomizar, para dar mais independência ao Legislativo em relação aos interesses e imposições do Executivo, que historicamente é muito mais forte do que o Legislativo no Brasil, mas um passo muito pequenininho, um passo muito miudinho. Se pegar o montante de valores, isso representa 1% do Orçamento Geral da União a cada ano. E, em tese, os parlamentares têm o direito de apresentarem emendas individuais ao orçamento no montante de até 15 milhões de reais ano. Isso cai para 10 milhões com essa vantagem de que agora isso será executado efetivamente, seja do governo, seja de oposição. Ou seja, aquela história da barganha, da pressão, segura de cá, cobra de lá, vai acabar. Isso é um passo, mas pequeno, não vamos também exagerar no entusiasmo. É porque atualmente há a prerrogativa de apresentar emendas no valor de 15 milhões pelo orçamento atual, sendo que a estimativa é que haja uma liberação de uns 7 milhões, dependendo do partido, se é da base, se é da oposição. Isso com otimismo, né? Pode ser até um valor médio aí, mas é sempre uma fonte de frustrações. Agora, Fabiana, eu fico preocupado porque se retirou, inclusive na votação da PEC, uma condicionante que nos parecia bastante importante. Essas emendas individuais, porque tem as emendas de comissão e tem as emendas da própria lei orçamentária, mas essas individuais, elas estariam vinculadas à matriz de prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anterior à lei orçamentária de cada ano. Isso foi retirado, ou seja, liberou geral. O parlamentar pode apresentar qualquer tipo de emenda. Mas elas não continuam vinculadas aos programas de governo, aos programas prioritários do governo, não, por exemplo, saúde, educação, há um percentual. Um percentual para saúde, por exemplo. Claro, 30%. Não, tem esses condicionantes. E que o governo gostaria de fixar em 50%, ainda quer aumentar para 50%. Tem algumas limitações, alguns parâmetros mais gerais que existem, de fato. Mas se você opera essas emendas dentro de políticas públicas já em curso, estruturantes, seja de educação, seja de saúde, seja de saneamento básico, seja de infraestrutura, inclusive viária, é muito melhor. O problema é que se tem esse aspecto positivo e tem de liberar essa dependência, acabar com esse toma lá da cá, a gente via corriqueiramente, às vésperas de uma votação importante, o Executivo diz que vai liberar emendas, principalmente para a sua base, aí discrimina, é uma coisa muito ruim. E todos os governos fazem isso. Isso acabou, vai acabar, ainda é uma expectativa futura. Entretanto, a política menor, em que o parlamentar vira uma espécie de vereador federal, ele faz uma emenda ali para a sua base, para reproduzir o seu próprio mandato, a política menor, que toca efetivamente em coisas que se concretizam para a comunidade, mas cria uma relação muito rebaixada até da política de clientela. Por isso eu apresentei um projeto de lei, vai dar o que falar aqui, eu espero que venha a ser aprovado, dizendo o seguinte: o agente público comete crime de improbidade administrativa, ato de improbidade, se ele fizer
faixas ou placas agradecendo o agente público parlamentar por alguma obra, porque, na verdade, isso é direito da população. Então, acabar um pouco com esse tipo de relação de paternalista. Tomara que a gente avance para esse tipo de concepção. Na opinião do senhor, então, não deveriam ser de execução obrigatória as emendas individuais e sim as emendas de bancada e as emendas de Estado, da bancada estadual e as emendas de comissão? Não. Eu acho que o orçamento como um todo devia ser uma lei para valer e não uma ficção, que em boa parte continua sendo. O orçamento devia ser elaborado com mais envolvimento das próprias comunidades, um pouco de democracia direta não faz mal, discutindo alguns temas. O orçamento devia ser todo ele impositivo. E, a se priorizar paulatinamente na sua obrigatoriedade de execução, eu, sem dúvida nenhuma, acho que as emendas de bancada, porque cada partido tem a sua concepção e as suas prioridades, ao menos assim devia ser. E as emendas de comissões temáticas, as permanentes aqui da Câmara, é que deviam ser priorizadas. Elas, suspeito eu, ficam agora secundarizadas de vez, priorizando-se, então, o indivíduo parlamentar. Inclusive, na renovação dos parlamentos, porque isso vai se estender por cascata às câmaras municipais e às assembleias legislativas, no processo da lei orçamentária, eu suponho que isso vai acontecer, mas, cada vez mais, quem já é parlamentar tem uma imensa vantagem em relação a quem não é. Então, a renovação política também fica um pouco prejudicada. Mas, deputado Chico Alencar, o orçamento atualmente ele já é praticamente impositivo no sentido em que 90% dele já é amarrado, já é engessado, não é? Não, ele tem lá os seus vetores e seus setores pré-determinados. O problema é que Com pagamento de pessoal, com gastos de manutenção do Estado. Mas o contingenciamento é muito grande e há um desbalanceamento. Em algumas áreas acaba se investindo mais do que em outras. Publicidade governamental, isso vale para o ente federado, os estados, vale para o município, vale para alguns municípios maiores e vale para a União. Gasta-se muito ali em detrimento de outros setores. Então, eu creio que a gente tem que avançar, isso é um processo até de construção, para que a expectativa de receita não seja tão superestimada, porque todo orçamento estima a receita e fixa a despesa. E para que as despesas fixadas sejam efetivamente realizadas, não sejam objetos de corte, já é rotina, lá vem o corte, aí milhões. Então, gera uma certa frustração e a ideia de que o orçamento, na verdade, é uma peça de ficção. É preciso concretizar, democratizar, inserir mais participação popular, dar mais cidadania à lei orçamentária, que é a mais importante de todas. Mas com essa emenda à Constituição, com essa proposta do orçamento impositivo no que diz respeito às emendas individuais, pelo menos essas emendas agora devem ser propostas dentro de valores mais condizentes com a realidade. Sim, eu creio que as pessoas, os parlamentares vão ter mais responsabilidade, porque muitas vezes, vou fazer uma confissão aqui de franqueza que eu escuto aí, as pessoas faziam emendas e falavam, não vão pagar mesmo, não vão executar, então pelo menos eu digo para a minha base que tentei, fiz o que pude. Agora não é mais assim. A gente vai ter muito critério, vai ver quem é quem prioriza o quê, isso é muito importante. De fato, um pequeno passo, mas é de passo em passo que a gente caminha. Deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. Conversamos sobre a proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. E eu agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.